A topeira é um animal voraz. Comparada a uma escavadeira comum, pode ter sua eficiência questionada. A escavadeira, no entanto, não funciona se não operada por alguém que lhe controle. Há uma particularidade na topeira. Ela não só cria caminhos, como também pensa sobre estes caminhos e como eles podem servir melhor para ela e para outras topeiras. Muitos revolucionários dispensaram o trabalho das topeiras, uma vez que não podiam traçar seus caminhos. Mas as topeiras nunca pararam de criá-los. Tampouco os anticapitalistas devem deixar de fazê-los. A velha topeira é uma aposta do passa-palavra. Queremos pensar sobre estes caminhos. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Velha Toupeira. Hoje a gente está começando uma nova série que vai ser voltada ao tema da educação. E nesse primeiro episódio a gente vai estar falando com o Léo, que vai contar pra gente um pouquinho sobre as lutas na pandemia dentro desse meio. Bem-vindo, Léo, ao programa. Obrigado pela disposição em participar aqui com a gente. O Léo vai contar um pouco, então, de algumas experiências do mundo do trabalho em educação, particularmente no que diz respeito à pandemia. Eu queria, então, começar perguntando, Léo, mais ou menos se você lembra como era assim, o seu cotidiano de trabalho logo antes da pandemia e como foi assim, essas primeiras semanas que a coisa impactou no mundo inteiro, assim, ou pelo menos... na tua realidade, como foi sentida isso? Primeiro, olá, obrigado pelo convite, né? É sempre bom falar e refletir um pouquinho sobre o nosso trabalho, as lutas que acontecem nesse âmbito. Bom, eu acho que a gente estava no comecinho do ano letivo, né? Tinha pouco mais de um mês de aulas nas escolas onde eu trabalho, conhecendo novas turmas, entrando no ritmo do ano, enfim. Depois de tempos agitados aí nas escolas particulares aqui em São Paulo. Ali, então, a gente, depois da notícia da presença já da Covid no Brasil, antes mesmo do governo de fato suspender as aulas, a gente já teve uma semana de presença baixa, enfim, das próprias escolas, sem cobrar a presença obrigatória dos alunos, e acho que numa delas as aulas já se encerraram na quarta-feira, e a princípio se acreditava então que seria uma suspensão temporária, talvez parecida com outras coisas que a gente viveu com outras epidemias bem menores, né, há alguns anos atrás, de gripe aviária, H1N1, enfim. E aí, enfim, de repente a gente estava, assim, completamente fora do cotidiano escolar, né, com o cotidiano de trabalho em suspenso. E acho que num primeiro momento, para todo mundo, para os professores, para os alunos, como a gente já vinha um mês engatado, enfim, daí já estava, eu lembro que já tá cansado daquela altura, falando, puxa, retomando o ritmo e tal, foi até um alívio, né? Acho que todo mundo falou, pô, um feriado, umas férias que a gente vai poder descansar aqui, talvez a gente estivesse precisando mesmo, tal. Então acho que num primeiro momento a gente não tinha a menor noção da gravidade, da extensão da coisa e teve um alívio grande da suspensão do cotidiano de trabalho, né? Você chegou a sentir algo assim de medo coletivo entre os professores ou nesse primeiro momento ainda era uma coisa muito distante o vírus? Olha, eu acho que tinha alguma apreensão, mas era uma novidade grande ainda, né? Também não se sabia direito com o que a gente estava lidando, era no momento não se tinha nem noção direito das medidas de proteção a serem tomadas, né? As pessoas, a gente não tava de máscara, a única coisa era lavar a mão, passar álcool gel, espalhar um pouco de álcool gel pela escola para poder usar e foi isso, né? Então
não foi a minha lembrança desse momento, não é exatamente um momento de medo, como outros momentos que a gente viveu depois de retorno presencial, né? Mas um pouco de expectativa, desconhecimento do que vinha à frente, né? E nesse sentido de um pouco de alívio, de suspensão do cotidiano de trabalho. Parece que foi colocado suspenso e não se sabia um pouco o que vinha dali. Era interessante ter o trabalho suspenso por alguns dias. Bom, como você entende que esse alívio acabou? Digamos, como você viu surgir as primeiras reivindicações ou quais foram os motivos que primeiro levaram os professores a tentar se organizar para lidar com a situação que eles estavam vivendo, né? Porque eu imagino que o alívio primeiro é bom, que legal, relaxou, ninguém trabalha, mas de repente isso vai tendo implicações, né, que foram gerando organização, foram gerando algum tipo de reivindicação. Como você viveu, como você viu esse processo? Quais foram as primeiras pautas que você viu surgir? Bom, acho que o alívio acaba à medida que o trabalho vai se impondo, mesmo sem a rotina presencial da escola, e portanto vai se impondo de uma maneira completamente nova, um pouco construída, descoberta ou mesmo imposta no próprio processo, né, com muitos erros que vão gerar sobretrabalho também. E, né, à medida que a quarentena vai se estendendo e as escolas começam a se dar conta de que vai ser necessário implementar alguma forma de ensino remoto em cada escola, acho que esse processo é um pouco diferente, mas vão se improvisando, né, com gambiarras, de formas bem diferentes, métodos de ensino remoto. Acho que num primeiro momento, em muitas escolas, muito mais com atividades e poucos encontros online, né? Então, em pouco tempo, numa das escolas que eu trabalho, foi adotado o Google Sala de Aula, né? Uma coisa completamente nova, numa escola que não tinha nenhum tipo de plataforma online para organização dos estudos. No máximo, cada professor fazia uso das ferramentas que achava interessante, mas não tinha nada centralizado, ao contrário de outras escolas, enfim, né, as plataformas já estavam bem difundidas. Mas nesse momento, né, entrou repentinamente nesse espaço de trabalho virtual, né? E na outra também, as duas, daí um pouco mais de tempo depois, mas acho que, né, depois de 2 semanas, um mês, a gente estava com as primeiras atividades no Google Sala de Aula, num mundo totalmente novo para nós e para os alunos também, né? Então, gerando tensão, insegurança e, claro, também aumentava as notícias sobre a pandemia, né? Então, acho que o clima geral da sociedade foi ficando bastante pesado e, ao mesmo tempo, o trabalho retornou para o cotidiano, primeiro invadindo a nossa casa, né? Nesse primeiro momento, sem um tempo também exatamente de trabalho bem delimitado, que se trata de fazer atividades, receber atividades, corrigir, tentando criar algum tipo de rotina para os alunos, o que também era bem difícil, descobrindo na hora as funcionalidades das plataformas, ajudando os colegas, às vezes, que tinham dificuldades com isso, professores mais velhos mal usavam esse tipo de plataforma antes, enfim. E recebendo cobranças, né? A cada semana, me parece, as direções inventavam uma coisa nova, achavam que outra coisa não estava dando certo, improvisavam uma terceira coisa, enfim, e iam experimentando usos das plataformas. Aí tem um problema do Google Sala de Aula, por exemplo, que começa a mandar e-mail das atividades, de tudo que acontece para a caixa de entrada dos professores, né? Tem como desativar isso, mas até o professor descobrir, conseguir mexer com isso, de repente, né, começa a chegar e-mails, se perde no meio dos e-mails. Ou o contato com os alunos e com a direção também ficando cada vez mais
confuso e invadindo o WhatsApp, né, e-mails, ligações, os alunos vindo te procurar por WhatsApp porque alguém passou seu telefone para tentar tirar dúvidas sobre uma lição. Mesma coisa com os chefes, né, e sem horário. Então acho que esse efeito daí começa a ficar claro que também não dá para aderir àquilo sem se organizar, sem parar um pouco e colocar questões, quando o trabalho se dilui completamente no tempo e no espaço, né? Invade o espaço de casa, o tempo da vida toda, né? E, bom, você menciona isso, digamos, da digitalidade que entra muito rápido, né? Causou muita tensão a rapidez com que foi necessário adotar esse tipo de formas de trabalho, né? E você fala das mensagens, né, entre estudantes, direção, professores. Você, além das mensagens entre, né, direção, estudantes, tudo isso, os professores usaram algo assim da digitalidade para se comunicar, para você comentou isso de ajudar, né, outras pessoas, outros companheiros e companheiras que de repente eram mais velhos e não sabiam usar muito bem. Como você viu o uso pelos próprios professores para comunicar entre si nessa época? Acho que a gente também começou a entrar em contato, né? Num primeiro momento, para tirar dúvidas, para se ajudar, para sugerir formas de usar, ou mesmo novas plataformas, descobrir esse site aqui, às vezes ajuda nas aulas, né? Em pouco tempo daí começa também as aulas online mesmo, e tem professor que não tinha uma webcam, então também indicar, comprar coisa, né? E aí começam gastos com internet, porque também às vezes não aguentavam mesmo com um computador novo, né? Descobrir plataformas, tem professores que começam a pagar o uso de plataformas para poder usar com os alunos, vão se indicando, trocando material. Então acho que num primeiro momento tinha essa solidariedade ligada ao uso dessas tecnologias novas para muitos de nós. E claro, também as reclamações, os desabafos, né? No momento em que está todo mundo preso em casa também, a situação vai se estendendo e acho que a gente começa a ficar ansioso e sentindo falta das trocas na sala dos professores, nos corredores, né, nesses momentos de desabafo e de pequenas resistências do cotidiano do trabalho na escola. E aí a gente começa numa rede de professores, né, que já existia, que tinha se mobilizado nos anos anteriores aqui em São Paulo, a marcar reuniões usando, né, as mesmas tecnologias que a gente foi descobrindo para trabalhar, né, ou algumas das mesmas, né, de aula online, se encontrar, conversar sobre tudo isso e avaliando que a gente precisava expor, divulgar a necessidade de resistir a essa intensificação do trabalho, né, que a gente estava vivendo. Você participou, né, da convocatória para uma assembleia digital, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque para mim, pessoalmente, eu não tive essa experiência durante a pandemia, mas eu fico um pouco impressionado com a realização de uma assembleia virtual, né? Sempre dá uma sensação de que vai ser bagunça, vai ser difícil pra caramba, ou que vai durar infinito. Conta então pra gente quantas pessoas participaram da maior assembleia que você teve, pelo menos que você lembre, e qual é o seu balanço assim, sobre se foi algo que saiu bem, rolou legal ou não tanto. Olha, justamente nesse processo, né, um pouco que vai sendo puxado pelo Voz Rouca, que é um coletivo que a gente tinha aqui, editava um boletim sobre a resistência nas escolas e tudo mais já há um tempo, a gente começa então a convocar assembleias online, um pouco ou totalmente a revelia do sindicato, da categoria e tudo mais, né? E cada vez mais professores vão participando. Nesse primeiro semestre a gente teve assembleias com alguma regularidade, acho que às vezes com 15 dias entre elas. Não sei se a gente chegou a ter 3 ou 4 assembleias ali
abril, maio e junho do ano passado, e algumas delas chegaram a ter aí 70, 80 professores, se não me engano, uma delas teve mais de 100, né? E uma coisa que foi muito interessante foi que começaram a aparecer professores de outras cidades. Então, de repente, a gente tinha professores de vários cantos do Brasil, compartilhando um pouco sua experiência, pequenas formas de resistência. Acho que a gente não conseguiu sair muito daí também, de compartilhar relatos, pequenas formas de resistência, denúncias. Mas então foi um momento que a gente organizou, por exemplo, que a gente chama de pequeno manual de resistência no EAD, que compilava um pouco formas de resistência individual e coletivas nas escolas para segurar o ritmo da intensificação do trabalho, impedir que o trabalho invadisse totalmente o espaço, o tempo de casa, né? Lidar um pouco tanto com a sobrecarga como também com as formas de vigilância e de perseguição que foram aumentando nesse momento, né? Com tanto direções assistindo o conteúdo das aulas dos professores, gravando esse conteúdo, né? E como pais também muito presentes praticamente dentro do que virou a sala de aula, né? E aí fomos compartilhando, acho que tem um processo ali até setembro, outubro desse ano, de várias assembleias online, outros encontros, que foram bastante ricos. E, na verdade, acho que foram até mais organizados do que algumas assembleias presenciais. Talvez por serem um pouco mais frios também, né? Mas a gente tinha a mesa, tempo de fala, e as pessoas se inscreviam, respeitavam bastante tudo isso. E acho que forneceu pra gente um espaço de convivência um pouco fora do trabalho, no momento em que ninguém estava saindo de casa, né? Tudo muito novo, bastante assustador. E também já no segundo semestre, no momento em que as escolas estavam voltando com atividades presenciais, ameaçando voltar, querendo voltar com cada vez mais estudantes, né, com uma série de improvisos e acochambrando totalmente os protocolos, né? Então foi um processo importante, acho, para se fortalecer diante de tudo isso. Você sofreu ou você sentiu particularmente alguma situação ou alguma dinâmica que você possa contar para a gente, essa perseguição, né, da direção ou de algum desses cargos? Porque também me interessa entender um pouco como se modificou ou se já era um pouco assim, né? Imagino que certa função de supervisão, né, das coordenações ou desses cargos mais de direção nas escolas, isso sempre existiu, não é novo, mas eu queria entender se na pandemia toda essa digitalização, toda essa nova dinâmica se colocou alguma coisa nova nessa relação entre os professores e a direção, se você pôde vivenciar algo em particular ou contar algum tipo de dinâmica que você pôde observar em relação a isso. Olha, não vivi nenhuma perseguição direta da direção, da coordenação, nada disso. Mas vi muito perto, primeiro, pais, de alguma forma, invadindo o espaço de trabalho do professor, tanto com a presença nas aulas, quanto com e-mails, comentários sobre as aulas, né? De professores que já estavam com a carga de trabalho, assim, dobrada praticamente, para soluções, por conta das soluções e dos improvisos que as escolas foram arranjando. Acho que esse tipo de situação foi especialmente grave, né? Nas séries iniciais e na educação infantil, né, onde também é quase impossível para as crianças assistirem a aula sem a presença dos pais, né, quanto mais novas as crianças, mas aí fica muito, muito delicado, né. Os pais também mediam a relação da criança com os materiais produzidos pelos professores, então né, um contato muito mais direto. E acho que muitos pais também estavam direto em casa, afastados do trabalho e tinham mais tempo para se dedicar às vezes a esse tipo de coisa. Então acho que se acentuou um pouco uma pressão clientelista assim sobre a escola, né? E eu acho, assim, daí nas escolas onde eu trabalho e nas escolas no geral, acho que o clima foi ficando muito, muito pesado ao redor da questão do retorno presencial, né? E daí eu acho que no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre deste ano, o clima foi realmente ficando bastante pesado, e aí em muitas escolas com uma posição mais incisiva
da direção, da coordenação, quando o retorno presencial foi sendo autorizado pelo governo e os professores resistiam bastante. Acho que em muitas escolas a organização dos professores conseguiu, e a ameaça de greve, né, várias escolas estavam se organizando, tanto no fim do ano passado como no começo desse ano, quase que assim permanentemente com a possibilidade, contando com a possibilidade de greve. Então, essa organização dos professores conseguiu retardar e impor protocolos mais rígidos em várias escolas, né? Acho que isso foi fundamental, ao mesmo tempo que me parece que não, tirando coisas muito pontuais, não conseguimos também deflagrar um processo organizado de paralisação. Mas só a ameaça disso, que foi o máximo que acho que a gente conseguiu chegar, garantiu melhores condições de trabalho nesses momentos, né, em que muitas escolas particulares estavam, vamos dizer assim, fazendo sua própria interpretação da regulamentação sanitária do governo e colocando muito mais alunos do que uma interpretação séria das normas permitiria, né? Estavam contando como espaço útil, porque aqui em São Paulo a prefeitura estava organizando o retorno em relação ao número de alunos que caberia na escola. Primeiro, foi em relação ao número de alunos matriculados, mas pela pressão das escolas particulares, eles começaram a usar o número de alunos que caberia. Só que para calcular o número de alunos, né, a lotação máxima da escola, começava a se utilizar tanto espaços que nem eram usados para aula, como, sei lá, a quadra, ou seja, espaços que não são de sala de aula, mas que não estariam sempre sendo ocupados por estudantes, né? Então, na verdade, esses estudantes iam todos para a sala de aula e a sala de aula ficava lotada. Já ali em setembro do ano passado, em algumas escolas, com quase 100% dos estudantes, né? Num momento que a pandemia estava completamente descontrolada, sem vacina, sem nada. E aí foi muito, muito assustador. A gente tinha uma liminar que permitia que professores que fossem parte do grupo de risco, que convivessem com alguém do grupo de risco, não fossem para a escola. E muitos professores que recorreram a essa liminar terminaram o ano sendo demitidos ou estão sendo demitidos agora no fim deste ano, né? Então foi um embate muito grande. No começo desse ano, quando daí a gente teve o pico da pandemia no Brasil, né, uma situação assustadora, e o governo sem recuar, sem fechar as escolas novamente, né, também foi um momento de professores se demitindo nas escolas para não ter que dar aula, se não era possível ficar em casa, né, muita pressão das escolas para os professores continuarem indo sem qualquer protocolo decente, enfim. Acho que talvez o momento mais pesado tenha sido o começo desse ano. Numa das primeiras perguntas, você comentou sobre vocês vinham de anos agitados aí, né, no âmbito dos professores e das professoras. Eu queria que você, se você pudesse comentar um pouco sobre esse cenário e também fazer algum tipo de balance pessoal a respeito de como a pandemia impactou, né, nessa organização que vinha ocorrendo. Se essa organização esteve à altura, se você a essa altura, né, digamos que a pandemia já passou, ou passou o pior, como você vê agora se esse momento foi um golpe assim muito forte? Você acha que puderam se manter organizados? Como você vê isso nessa trajetória assim mais em largo prazo? Começando, né, do que seriam como foram esses anos de agitação há uns 3, 4 anos atrás, como você comentou. Bom, a gente vinha aqui em São Paulo, mas não só aqui, de um processo bastante forte de organização nas escolas particulares, né? Me parece que ele tem um pouco a ver com uma reestruturação do setor, né? Tem muitas grandes corporações comprando escolas que tinham tamanho médio, antes eram administradas de forma familiar, muitas vezes. Então tem um avanço do grande capital nesse setor, né? Uma coisa que aconteceu há um tempo, talvez, no ensino superior. E junto com isso, acho um processo já de entrada das digitalização do ensino, intensificação do trabalho na sala de aula e fora dela para os professores.
E acho que tudo isso daí está ligado, então, a um processo, sei lá, desde 2015, mais ou menos, 2016, de organização nas escolas, de reuniões entre professores de várias escolas, no meio do qual surge esse boletim, que é o Voz Rouca, com professores de várias escolas particulares e no começo também de algumas públicas, mas acabou se tornando mais um espaço de organização de professores do ensino privado. E que daí, a gente estava olhando aqui, a gente tem 20 edições nesse período. Até o ano passado, chegamos a fazer 20 edições. E tudo começa bastante no âmbito da mobilização contra a reforma da Previdência. Então, isso vai mobilizar bastante os professores nas escolas e vai fazer com que a gente organize o que foi talvez a primeira paralisação assim em massa das escolas particulares em 20 anos aqui em São Paulo. Em outras cidades, o processo também é intenso, acho que no Rio de Janeiro, nesse primeiro momento. Isso em 2017, né? E no ano seguinte, em 2018, a gente sofre um ataque grande da patronal, do sindicato patronal das escolas, à convenção coletiva dos professores, né, que garante uma série de direitos conquistados ao longo, né, de décadas pela categoria. A patronal avança sobre vários deles e esse processo, né, um pouco já no caldo da mobilização que tinha acontecido no ano anterior, apesar, né, da derrota, de alguma forma, daquela... Não, na verdade a reforma da Previdência não foi aprovada, né, em 2017, foi só depois, a reforma trabalhista que é aprovada. Mas em 2018, então, no caldo das mobilizações contra a reforma da Previdência, daí vem uma mobilização específica da categoria, né? Acho que foi muito importante ter partido de uma mobilização que era mais geral, que não enfrentava diretamente as direções, e daí num segundo ano o enfrentamento era mais direto, né? Numa luta para manter a convenção coletiva. Então era uma luta defensiva ainda assim, e que levou a 2 dias de paralisação, né? Assim, 2 dias grandes de paralisação em centenas de escolas particulares aqui de São Paulo. Uma luta parecida acontece em Belo Horizonte também. E aí, então, é um pouco nesse processo que a gente chega na pandemia. Em 2019 a coisa já tinha arrefecido um pouco e a gente entra, então, em 2020 um pouco no caldo desse processo. Me parece, assim, que apesar da gente, então, ter chegado ali no começo da pandemia ainda com bastante capacidade de se organizar, primeiro fazendo assembleias que reuniam professores de várias escolas, daí acho que à medida que a coisa ficava mais tensa em cada escola, começaram a acontecer assembleias nas escolas também, assembleias online dos professores. Me parece que o processo foi tão tenso, tão pesado, que bastante dessa organização assim se desfez. Eu acho que o impacto da pandemia nesse processo organizativo que vinha desde 2015 foi bem alto. Em uma das escolas que eu trabalho, acho que depois desse processo, talvez demore para a gente conseguir se organizar de novo no nível que a gente se organizou nos últimos anos, porque o enfrentamento com a direção chegou a patamares altos. A coisa foi feia, de certa forma, por conta da pressão financeira, das famílias, enfim. E aí tinha um momento, né, de pressão de famílias, da direção em cima dos professores, possibilidade de greve, e de uma greve que não aconteceu. Enfim, apesar de acho ter garantido condições muito melhores para o retorno em muitos colégios, talvez o custo disso tenha sido um pouco a organização dos professores. E a gente foi se cansando também. Hoje em dia acho que ninguém mais aguenta a tela. Tudo que a gente não quer é uma reunião online, né? Então acho que também aí chegou o tempo da exaustão total e ninguém conseguia mais se organizar, fazer mais coisa online, né? Usar os mesmos instrumentos de trabalho para se organizar virou uma tortura. Aí acho que isso terminou de vez, assim, já no começo desse ano, meados desse ano.
ninguém aguentava mais. Léo, esses boletins, eles estão disponíveis na internet? Então, a gente tem um site que é avozrouca.org, né? E também dá para encontrar a Voz Rouca no Instagram e no Facebook. Tem todo esse material lá, que é um material importantíssimo um pouco, né, de registro de muitas experiências de luta, tanto essas lutas massivas, grandes, quanto pequenas experiências de resistência em muitas escolas, denúncias. Então, recomendo para todos os professores que estiverem escutando a gente aí. Perfeito. Bom, quem estiver interessado, então entra lá, dá uma conferida nesses boletins. Eu vou agradecer então, Léo, a sua participação, disponibilidade, muito boa a conversa. E, bom, vamos estar atentos aí para essa reorganização dos professores e das professoras. Espero que isso ocorra aí num bom ritmo. E, bom, mando um abraço para você também. Com certeza, acho que esse podcast é parte disso, né? A gente não pode deixar a memória das lutas morrer, porque é ela que reaviva a brasa. Bom, termina aqui o primeiro episódio da nossa nova série, que está tratando do tema da educação. E obrigada por ter ouvido a gente até aqui. Nosso próximo episódio vai tratar sobre a influência dos grandes grupos privados nas definições das políticas públicas de educação. Todos os episódios dessa série e da série anterior, que tratou sobre as lutas nos aplicativos, vão estar disponíveis no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no YouTube, onde somos Passa Palavra, e na seção PPTV do site passapalavra.info. Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais. No Twitter somos @passapalavra e no Facebook somos Passapalavra. E também não deixe de acompanhar os artigos que são publicados cotidianamente no site passapalavra.info. É isso, obrigada e tchau!